Olá, pessoal! Já teve a sensação de que, de repente, tudo ao seu redor parece sutilmente diferente, como se o mundo tivesse mudado sem que você percebesse? E se essas mudanças não fossem coincidências ou falhas de percepção, mas o resultado de você estar constantemente se movendo entre diferentes realidades? Realidades paralelas podem parecer ficção científica, mas fazem parte de um campo de estudo da física quântica, que revela a possibilidade de infinitas versões da realidade coexistindo. Mas como isso afeta a sua vida? Talvez de maneira muito mais direta do que você imagina. O físico David Bohm propôs uma visão intrigante que dialoga com essa ideia, sugerindo que o que vemos como realidade é apenas uma manifestação superficial de algo muito mais complexo. Ele acreditava que tudo no universo está interconectado em um nível profundo e invisível. Cada decisão, pensamento e emoção pode gerar uma mudança que o direciona para uma nova versão de si mesmo e do mundo ao seu redor. Essas transições são tão sutis que passam despercebidas, mas em certos momentos elas desafiam completamente sua compreensão do real. O presente não é fixo, mas fluido, dinâmico e moldável. A versão de você que existe agora pode não ser a mesma de minutos atrás. Nesse movimento constante reside o poder transformador da percepção. Uma mudança de percepção pode alterar a direção de sua vida, alinhando-o com uma versão superior de si mesmo. Mas como essas realidades se manifestam no cotidiano? E como saber se você já mudou para uma nova realidade? Vamos explorar os sinais de que você pode ter transitado para uma realidade paralela sem perceber. À medida que aprofunda nesse tema, começa a perceber que a essência de sua vida pode estar sendo moldada por transições invisíveis, levando-o ao seu verdadeiro potencial. Se tudo ao seu redor pode mudar de maneira tão sutil, o que realmente está acontecendo com sua realidade? A ideia de realidades paralelas pode parecer complexa, mas na essência revela que a vida não é linear. Estamos constantemente navegando por versões diferentes da realidade, todas moldadas por nossas escolhas e emoções. Imagine sua vida como um vasto oceano de possibilidades, onde cada onda representa uma nova versão da sua realidade. Cada decisão reorganiza essas ondas, criando novos caminhos. O que define essa transição é o estado de nossa consciência e a percepção do mundo ao redor. Agora te pergunto, como você está moldando sua realidade hoje? Às vezes só percebemos as mudanças quando elas já aconteceram. A física quântica nos revela que o universo é composto por probabilidades, e cada evento cria uma série de potenciais que podem ou não se manifestar na realidade em que estamos. O presente que experimentamos é apenas uma entre inúmeras realidades possíveis. Quando, por exemplo, você decide alterar a sua abordagem em uma situação cotidiana, como mudar a forma de lidar com um problema familiar ou profissional, pode estar inconscientemente abrindo caminho para uma transição entre realidades. Essas mudanças, no entanto, não são abruptas. Elas acontecem de maneira sutil, como quando você está dirigindo e de repente percebe que chegou ao seu destino sem lembrar conscientemente do trajeto. O percurso foi feito de forma automática, mas algo mudou ao longo do caminho. O físico teórico Nassim Haramein propõe que o universo está profundamente interconectado e que nossa consciência desempenha um papel crucial na forma como essas realidades se manifestam. Pequenos detalhes, como ao encontrar um relógio parado em um horário estranho ou sentir uma leve mudança de energia em um ambiente que sempre pareceu familiar, podem ser indícios de que você está transitando entre diferentes versões da realidade. Essas mudanças aparentemente pequenas podem ter implicações muito mais profundas do que percebemos, sinalizando que a realidade ao nosso redor está em constante adaptação. Entender essa interconexão é essencial para perceber o quanto influenciamos a nossa experiência. Não somos apenas espectadores da realidade, somos criadores ativos, moldando diretamente as diferentes realidades que se desdobram à nossa volta. Isso levanta uma questão essencial. Se estamos sempre nos movendo entre realidades diferentes, como podemos usar esse poder conscientemente para a nossa evolução pessoal? Identificar esses momentos de transição é o primeiro passo para transformar sua realidade de maneira intencional. Por exemplo, você pode estar realizando uma tarefa diária, como preparar um café, e de repente notar que a sequência habitual de ações parece mais rápida ou fluida, quase como se o tempo estivesse se reorganizando ao seu redor.
Ou então, ao caminhar por um lugar familiar, a paisagem lhe parece estranhamente nova, como se você a estivesse vendo pela primeira vez. Esses pequenos sinais podem indicar que você está transitando entre versões da realidade que vivencia. Ao reconhecer esses sinais e refletir sobre o que eles significam, você começa a perceber que não apenas vive a realidade, mas também tem o poder de moldá-la diretamente. Conduzir sua vida conscientemente, alinhando suas escolhas e percepções, permite que você se aproxime da versão de si mesmo que deseja se tornar, em uma realidade que reflete esse crescimento. Essas mudanças aparentemente insignificantes podem indicar uma transição para outra linha de realidade. Nesse momento, você não está no mesmo ponto de antes, embora o ambiente pareça o mesmo. Algo mudou, mesmo que de forma imperceptível. Imagine sua vida como uma série de caminhos, cada um levando a um destino diferente. Cada decisão, escolha e emoção traçam esses caminhos. Algumas variações são tão pequenas que passam despercebidas, mas mesmo esses microajustes podem redirecioná-lo para um caminho completamente novo. Esses movimentos podem ser tão simples quanto a sensação de déjà vu, como se estivesse revivendo uma versão ligeiramente diferente do presente. Às vezes, essas mudanças só se tornam evidentes com o tempo. Além de objetos fora de lugar, você pode sentir uma mudança em sua própria energia. Talvez acorde com uma clareza inexplicável ou um senso renovado de propósito. Esses são sinais de que algo mudou internamente e sua realidade externa começa a refletir essa mudança. Ervin Laszlo, filósofo, defende que vivemos em um campo de informação interconectado, chamado campo akáshico. Pequenas mudanças de percepção podem ser indícios de que estamos sintonizando uma nova frequência dentro desse campo. Essas transições não são apenas ajustes na percepção, mas mudanças nas realidades que estamos experienciando. Compreender essas transições é o primeiro passo para perceber o quanto você realmente influencia a sua realidade. Não se trata apenas de notar um objeto fora de lugar, mas de entender que esses pequenos ajustes podem ser sinais de uma transformação maior. Esses movimentos sutis acontecem o tempo todo, e quanto mais consciente você estiver, mais poderá moldar seu futuro conscientemente. Ao se alinhar com essas mudanças, pode fazer escolhas mais conscientes, em vez de simplesmente reagir ao mundo. Assim, você se torna o co-criador da sua realidade. Cada decisão e emoção traçam o caminho. Ao estar atento a esses momentos de transição, você pode moldar a vida que realmente deseja, conscientemente escolhendo a realidade em que deseja viver. Imagine que, em um dia comum, você esteja relendo um livro e perceba uma frase que não se lembra de ter visto antes. Essa sensação pode ser um reflexo de uma pequena alteração na sua percepção da realidade, indicando que você está transitando entre versões paralelas do seu mundo. Essas microtransições são como pequenos desvios em um vasto mar de possibilidades. Essa atenção aos detalhes fortalece sua conexão com a versão de si mesmo que deseja se tornar. No entanto, observar essas transições requer mais do que atenção. É preciso estar verdadeiramente presente e consciente. Muitas vezes estamos tão imersos em nossas rotinas que não notamos as mudanças ao nosso redor. Quando você reflete sobre o que mudou, está abrindo uma nova porta para a percepção. E essa porta leva a uma compreensão mais profunda de como sua realidade está se ajustando constantemente, moldada por suas escolhas, pensamentos e intenções. À medida que se torna mais sensível a esses sinais, você começa a se alinhar com versões paralelas de si mesmo. Cada pequeno ajuste no ambiente ou na percepção é uma oportunidade de reflexão. Quando notar uma mudança sutil, pergunte a si mesmo: como essa alteração reflete quem estou me tornando? Nesse estado de consciência, o verdadeiro poder da transformação floresce. Carl Jung trouxe a ideia de sincronicidade. Eventos aparentemente desconexos que estão ligados por significados profundos. Essas coincidências podem ser sinais de que algo em sua realidade está mudando. Pequenas alterações no ambiente ou nas memórias refletem mudanças internas e transições entre versões da realidade. Por exemplo, você pode recordar um evento com clareza, apenas para perceber mais tarde que os detalhes estão diferentes. Esse fenômeno de falsa memória pode ser um sinal de que você passou por uma transição entre realidades paralelas. Quando mudamos de realidade, nossas memórias também podem se ajustar, criando uma nova narrativa do passado.
A plasticidade da memória é um reflexo da maleabilidade do cérebro, que reconstrói lembranças sempre que as acessamos. A neurociência chama esse processo de plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões neurais em resposta a novas experiências. Assim como nossas memórias são reconstruídas, nossa experiência da realidade está em constante transformação. Se toda vez que mudamos de realidade há uma alteração na linha de vida, faz sentido que nossas memórias também mudem. O evento que parecia claro pode ter novos detalhes em uma nova versão da realidade. Essas mudanças são sinais de um universo fluido e oportunidades de reavaliar a realidade. Quanto mais atento você estiver a esses desvios, mais controle terá sobre sua jornada. Em vez de ser um passageiro, você assume o papel de criador de sua própria experiência, moldando a realidade ao seu redor. Quando pensamos no passado, muitas vezes acreditamos que as memórias são registros fixos. No entanto, a realidade é muito mais fluida. Nossas memórias estão sendo ajustadas continuamente, às vezes de maneiras tão sutis que não percebemos. Isso pode desafiar nossa confiança na estabilidade das lembranças e da própria realidade. O filósofo Henri Bergson argumentava que o tempo e a memória não são lineares ou fixos. Nossas lembranças são moldadas pela experiência contínua de viver, e não por um registro estático de eventos. Nossas memórias são recriadas no presente de acordo com nossas circunstâncias e quem somos agora. Por exemplo, você pode se lembrar de uma conversa com um amigo e acreditar que ocorreu em um café, mas seu amigo lembra que foi em um parque. Esse pequeno ajuste reflete como nossa mente reorganiza detalhes conforme nossa consciência atual. A plasticidade cerebral nos mostra que nosso cérebro está constantemente reorganizando suas conexões conforme adquirimos novas experiências. Cada vez que acessamos uma memória, ela é recriada. Esses ajustes podem ocorrer refletindo quem nos tornamos no momento presente. Esses desvios sutis podem ser sinais de que estamos acessando uma memória a partir de uma nova versão da realidade, onde certos aspectos do passado foram reorganizados. Quanto mais nos conscientizamos desses desvios, mais evidente se torna a fluidez da percepção do passado. Isso nos leva a uma questão: até que ponto o passado que lembramos é fixo? Se cada nova realidade traz novas formas de interpretar o que aconteceu, o que realmente é o passado? Compreender a maleabilidade das memórias revela que não somos prisioneiros de uma única versão do que acreditamos ter acontecido. Assim como o presente é flexível, o passado também pode ser revisitado e visto de uma nova perspectiva. Quando reconhecemos a plasticidade das memórias, podemos nos libertar das amarras do passado. Histórias de dor ou arrependimento podem ser recontextualizadas. Podemos nos libertar das narrativas antigas que nos prendem, sabendo que o passado que lembramos é apenas uma versão entre muitas. Assim como a realidade se ajusta, nós também podemos escolher qual versão do passado queremos carregar. A ciência confirma que, ao acessarmos nossas memórias, ativamos redes neurais específicas. À medida que nossa consciência muda, essas redes também são modificadas, criando novas interpretações do passado. Isso nos dá a capacidade de transformar nossas lembranças e, consequentemente, a maneira como vivemos o presente e o futuro. Nossas memórias não são registros estáticos, mas estão sempre sendo moldadas pelo nosso estado atual de ser. O passado que lembramos hoje é recontextualizado à luz de quem somos agora, não apenas de quem éramos no momento do evento. Essa percepção de que o passado pode mudar à medida que sua realidade se transforma é libertadora. Ela oferece a oportunidade de ver sua história pessoal como uma coleção de experiências que podem ser reinterpretadas, em vez de algo fixo que define quem você é. Carl Jung acreditava que a psique humana está em constante desenvolvimento e que passado e presente se entrelaçam em um diálogo contínuo. Nossas memórias não são imutáveis, mas símbolos vivos que ganham novos significados conforme crescemos e nos transformamos. Há momentos em que a realidade parece se fragmentar, como se a sequência esperada dos eventos fosse interrompida. Um exemplo poderia ser quando você está caminhando e sente que algo deveria ter acontecido, mas nada ocorre. Esses momentos de descontinuidade podem ser indicativos de uma transição para uma realidade paralela. Essas rupturas na continuidade podem ser indícios de que sua consciência fez uma rápida transição para uma nova versão da realidade.
Imagine que você está dirigindo e parece que vai colidir, mas em um piscar de olhos o perigo desaparece. Isso sugere que, diante de um evento potencialmente impactante, sua consciência pode ter feito uma transição rápida para uma realidade onde o resultado foi diferente. Essas transições podem ser tão abruptas que a mente tenta justificar o que aconteceu. Você pode se perguntar: como sair dessa situação tão rápido? Ou, por que isso pareceu tão surreal? Em muitos casos, não há uma resposta racional que satisfaça completamente essas dúvidas. A sensação de que algo não está certo pode ser um sinal claro de que você fez uma mudança entre realidades. Esses momentos de descontinuidade são comuns em situações de risco extremo, como quase acidentes, onde a intensidade do evento parece suspender o fluxo do tempo. Pessoas em experiências de quase morte frequentemente relatam momentos em que o tempo desacelera ou para, e depois tudo volta ao normal. Esses episódios podem ser reflexos de transições para outra linha de realidade. Essas quebras de continuidade podem servir como lembretes de que a realidade não é tão fixa quanto parece. O que consideramos imutável pode ser uma ilusão de estabilidade. Se você pode ter saltado para uma realidade em que um evento trágico foi evitado, o que mais poderia ser alterado em sua vida? Esses momentos podem ser oportunidades de despertar. Eles nos forçam a parar e reconsiderar o mundo ao nosso redor e o papel que desempenhamos na criação da experiência. Esses eventos podem ser portais para novas possibilidades, novos caminhos de existência disponíveis, se estivermos atentos. Agora que você reconhece os sinais sutis de transições entre realidades, pequenos ajustes, mudanças na percepção do passado ou quebras de continuidade, surge uma pergunta: como usar esse conhecimento de forma consciente? Identificar esses sinais dá poder sobre sua experiência. Entender que a realidade é fluida permite que você veja a vida como um campo de infinitas possibilidades. Essa nova percepção transforma sua interação com o mundo. Em vez de ser um observador passivo, você se torna o arquiteto do seu destino. A chave para essa transformação é estar presente no agora. O momento presente é o ponto de poder de onde todas as possibilidades futuras são moldadas. Quando você se conecta com o presente, alinha-se com sua capacidade de influenciar o que está por vir. Uma das formas mais poderosas de moldar a realidade é através da visualização. Ao imaginar a melhor versão de si mesmo, você cria um roteiro mental que guia suas ações em direção a esse ideal. A visualização vai além do pensamento positivo. É uma ferramenta criativa. Ao visualizar, seu cérebro constrói novas redes neurais que tornam essa versão ideal mais tangível. William James destacava o papel do pensamento na criação da realidade. Ele acreditava que nossa percepção da realidade é moldada pelas crenças que mantemos, e a visualização é uma forma de internalizar novas crenças sobre quem podemos nos tornar. Além de visualizar o futuro, é essencial alinhar suas ações diárias. Pequenos hábitos praticados com consistência podem ter efeitos transformadores. Se você deseja manifestar uma versão mais produtiva de si, pode ajustar sua rotina, incluindo momentos de meditação ou planejamento. Com o tempo, esses hábitos se integram à sua identidade e a nova realidade começa a se manifestar. Outro aspecto crucial na criação consciente da sua realidade é prestar atenção ao seu estado emocional. As emoções indicam se você está alinhado ou não com o caminho que deseja seguir. Quando você se sente emocionalmente conectado ao que está buscando, o fluxo para atingir seus objetivos parece mais natural. Emoções como gratidão e entusiasmo direcionam suas ações com clareza. Estamos sempre em transição, movendo-nos entre versões de nós mesmos. A cada dia, você evolui, e a pessoa que foi há um ano já não é a mesma que é hoje. Heráclito dizia: nenhum homem entra no mesmo rio 2 vezes, pois o rio já não é o mesmo, e ele também não. Da mesma forma, a versão futura de você será moldada pelas escolhas que faz hoje. Essas transições são parte do fluxo da vida e trazem paz e aceitação. Em vez de resistir às mudanças, você pode aprender a vê-las como oportunidades para se recalibrar. A vida não é uma linha reta. É um processo contínuo de movimento, e cada mudança é uma chance de ajustar e ressoar com sua essência. O verdadeiro poder de escolher sua realidade não está em controlar cada detalhe, mas em se conscientizar de que, a cada momento, você molda o mundo com seus pensamentos, emoções e ações. Isso traz liberdade, pois a realidade responde a quem você é.
O poder está em suas mãos. A cada decisão, você pode se alinhar mais com a versão ideal de si. E ao fazer isso, o mundo ao seu redor começará a se ajustar a essa nova realidade. Como você tem moldado sua realidade? Quais mudanças já percebeu ao se alinhar com seus desejos? Deixe suas respostas nos comentários. Se essa mensagem ressoou com você, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos que ajudam a transformar sua realidade. Compartilhe com amigos que também possam se beneficiar dessa reflexão. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Que você continue moldando sua vida com intenção e consciência. Nos vemos em breve e até lá, cuide-se e siga criando a realidade que deseja viver.